Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa EBD, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra, Senhor, por termos ela, Senhor, de tão fácil acesso a nós. Nos ajude, Senhor, a lê-la, Senhor, compreendê-la, compreender quem Tu és, Senhor, e que possamos viver de modo digno, Senhor, de tudo que temos aprendido. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então iniciando como sempre, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento? Lembra do dia de sábado para santificar. Quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento? Não adulterarás. Oitavo mandamento? Não furtarás. Nono mandamento? Não tirarás falso testemunho. E o 10º mandamento? Não cobiçarás. Então esses são os mandamentos do Senhor nosso Deus, que nos libertou para a liberdade. E um ponto importante da liberdade é a vida. Então esse mandamento a gente trata da vida. A gente está no 6º mandamento, não matarás, onde a gente discute e trata especialmente a vida humana. A gente já viu sobre o respeito pelas coisas vivas como um todo, tanto a natureza também, que foi criação do nosso Senhor, onde nós devemos também cuidar dela, mas não reverenciá-la, não achar que ela não está à nossa disposição, mas ela está à nossa disposição para nós usarmos dela. Nós podemos matar os animais e comê-los, nós podemos destruir as plantas para construir uma casa, uma cidade, mas sempre com responsabilidade também, com respeito pelas coisas vivas, certo? E a gente viu, então, especialmente a reverência pela vida. Como hoje em dia a gente tem muito aquela ideia, especialmente humanista, de que a vida está acima de tudo, certo? Mas a vida não está acima de tudo. A vida não é o sumo bem, como a gente falou. A vida nos é concedida e pode ser tirada, certo? Deus quem nos concedeu a vida e Ele pode estabelecer diretrizes para tirar a nossa vida, onde nós perdemos o direito à vida. Então a vida não é o sumo bem, Deus é o sumo bem. Ele é que é imortal, Ele é que é eterno. Nós recebemos a vida de Deus, nós devemos então andar à imagem e semelhança dele, conformidade com ele. De outra forma, morreremos, pereceremos. Então a gente viu um pouco disso na aula passada. E agora a gente vai começar a tratar especificamente essa questão da vida. De morte, o que realmente pode e o que realmente não pode. Certo? O primeiro ponto é que o texto lá, ele não usa a palavra morte como uma palavra que abrange qualquer tipo de morte. Fala um termo mais específico, que é razá, sei lá como pronuncia isso lá em hebraico, mas ele fala mais especificamente morte lícita. Esse termo ele não é usado, por exemplo, quando a gente está falando em autodefesa. Quando alguém defende a sua própria vida e mata alguém, esse termo não é usado, razá. Também quando Deus manda matar, esse termo também não é usado. Porque Deus também pode, no seu juízo, já que todos também já estamos em pecado, Ele pode, sem dúvida nenhuma, encerrar e terminar a vida de qualquer um. E sempre que isso acontece, quando Deus manda exterminar uma tribo, um povo, alguma coisa assim, essa palavra também não é usada. Então isso é um bom indicativo de que não é qualquer tipo de morte que se refere a esse mandamento. Então não é morte como um todo, mas é morte ilícita. Então não matarás ilicitamente. Ou seja, tem uma forma de matar licitamente. Quando a gente fala de guerras e tudo, a gente vai ver isso. Então o texto também não proíbe a morte de alguém condenado por um tribunal. Esse termo também não é usado quando o tribunal condena alguém à morte, vai lá o executor e executa aquela pessoa. Não é usado esse termo também. Isso seria um caso de morte lícita. Se o tribunal correu tudo bem e tudo mais, mas seria um caso de morte lícita. A proibição, então, se refere a um tipo de morte bem específico. A gente está falando aqui, quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente está falando especialmente em sociedade. Vale para nós individualmente, mas também em sociedade. Então, toda vez que uma morte ela viola a sociedade, basicamente ela é ilícita. Quando uma morte não viola a sociedade, mas é para o bem da sociedade, como, por exemplo, a pena de morte seria, ela seria uma morte ilícita. Então, esse é um tipo bem específico de morte, um que não serve à sociedade. Todo tipo de morte, toda vez que alguém mata alguém de forma que não sirva à sociedade, é sem dúvida nenhuma uma morte ilícita. Certo? Então, um tipo bem específico de morte. Não é qualquer morte que esse texto está se referindo. Então, quando fala não matarás,
Por mais que a tradução seja matarás, a gente tem matar como qualquer tipo de morte, não é isso que está se referindo esse mandamento. Certo? É um tipo bem específico de não matar. Então a ideia é por que a gente não traduz como não assassinar? A gente poderia traduzir como não assassinarás em vez de não matarás. O autor aquele argumenta que também não é bom. Não assassinar também não abrange tudo que esse texto na verdade abrange. Então o texto, a palavra, seria mais amplo do que simplesmente assassinar. Que a gente tem também mortes por acidentes. Ou na nossa modernidade a gente diferencia homicídio em vários tipos ainda, né? Então a gente tem outros tipos de morte além de assassinato. E esse termo ele é usado também não somente para assassinato, mas para esses outros tipos de morte. Então, não assassinarás também não é amplo o suficiente para pegar tudo que esse termo se refere. Certo? Então, a gente tem que não matar é amplo demais e não assassinar é restrito demais. Esse termo tem mais nuances do que simplesmente não assassinar. Só para dar uma ideia do que esse termo inclui, vamos abrir lá em Deuteronômio 19, capítulo 19, versículo 5. Deuteronômio capítulo 19, versículo 5. Ele dá esse exemplo aqui, que se encaixa no não matarás. Fala assim, aquele que entrar com seu próximo do bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma das cidades e viverá. Esse aqui é um exemplo que se encaixa nesse texto aqui, que é não matarás, que não envolve simplesmente assassinato, a sangue frio, com a intenção de matar, mas inclui também acidentes. A gente tem um termo aí no penal, que eu não sei como é, homicídio não culposo, alguma coisa assim, que inclui. Seria uma parte que a gente tem que prezar também. Então esse mandamento é muito mais amplo do que não assassinar, mas ele é mais restrito do que não matar como um todo. Porque existe morte lícita. Certo? Cidades refúgio. Sim, a gente vai ver hoje. Tem cidades refúgio porque esse mandamento é sério. Mesmo quando é por acidente, a gente tem que tomar muito cuidado para não matar nem por acidente. Por isso que ele deu cidades refúgios. Esse mandamento mostra a seriedade, o respeito que a gente tem que ter pela vida. Então, mesmo acidentes, a gente tem que prezar muito para que não haja acidente. No trânsito, na nossa casa, com nossos filhos, quando a gente está trabalhando, a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse mandamento nos fala isso. Então, ele é mais abrangente do que não assassinarás. E cidade de refúgio prova isso, né? Prova a seriedade com que isso deve ser levado em conta. Que esse cara aqui não teve culpa, né? Ele estava lá quebrando, trabalhando, né? Pegando lenha e tudo mais, e o machado escapou. Né? Escapou do cabo, não foi nem da mão dele. Né? Então, não sei se ele teve culpa ou não, né? Quem deve verificar o machado, tudo, tem todos os detalhes. Cada caso é um caso, mas isso mostra a seriedade deste mandamento. Certo? Então, matar alguém mesmo por acidente é muito sério. Que medidas foram tomadas? Medidas especiais eram necessárias para evitar a sentença que está lá em Gênesis 9, 6. O que está falando lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6? Alguém lembra? Abram lá, por favor. Quem achou pode ler, por favor. Está escrito ali, né? Então, podem abrir para conferir se realmente é o que eu escrevi, né? Então, ele é logo depois que Noé saiu da arca, não é? A gente fala aliança noética, né? Então, pode ler, por favor. Então, a imagem de Deus que nós temos, ela é extremamente séria e relevante. De forma que, mesmo a morte por acidente, medidas especiais são tomadas para evitar essa sentença. Se alguém derramar o sangue de homem, certo? Pelo homem também deverá ser o seu sangue derramado, né? Pelo homem se derramará o seu. E ele já está o motivo, a base da nossa ética, né? Que é a imagem de Deus em nós. Então, alguém matou seu próximo acidentalmente, ele poderia fugir para essas cidades refúgios ou para o altar do Senhor. E lá, então, ele não seria vingado, ele não seria morto. Ele poderia ter, no caso das cidades refúgios, a gente não vai ler lá, senão vai demorar demais, mas ele podia ir para a cidade refúgio, onde ele seria julgado, né? Ele não seria simplesmente tá livre. Não, porque se ele fez errado, se ele fez com a intenção de matar alguma coisa, se ele teve culpa, ele seria morto. Mas se ele não teve culpa, o que aconteceria? Vocês lembram?
Ele teria que ficar na cidade de refúgio por quanto tempo? Até a morte do sumo sacerdote que estava oficiando no tempo que aconteceu o acidente. Então ele poderia ficar lá muito tempo. Imagina, o sumo sacerdote acabou de ser instalado lá, e ele pode viver, sei lá quantos anos mais. Ele poderia ficar muito tempo na cidade de refúgio por causa de um acidente. Ele deveria viver lá. Se ele saísse da cidade de refúgio, a família poderia vingar o sangue daquele que morreu por acidente. Então, medidas muito especiais eram feitas para prezar pela vida do próximo. Então, lembrando que quando a gente interpreta os 10 mandamentos, a gente não pensa só no lado negativo. Qual seria o lado positivo desse mandamento? Não, o lado positivo. Você fala, não matarás, qual seria a forma positiva de falar esse mandamento? Ainda é negativo, né? Não exerça a vingança. A forma positiva seria preserve a vida. Busque para que a vida possa prosperar, florescer. Evite mortes, evite assassinato, evite vingança, mas preserve a vida. Busque preservar a vida. Faça o que estiver no seu alcance para que preserve a vida. Por isso que a gente fala de omissão também. Se a gente está vendo uma criança indo para a rua, o que a gente deve fazer? Ficar olhando? Não. Nós devemos agir para que preserve a vida das crianças que estão ainda indo para a rua, que não têm a consciência do perigo que é, do risco que pode ter no lugar onde ela está. Então a gente tem que estar sempre atento aos riscos que estão à nossa volta. Certo? Meu primo mandou um vídeo, ele é bombeiro. Ele fala que muitas vezes a percepção do risco está muito longe da gente. Ele tinha uma criança perto de uma piscina dessas de aula, de olímpica, semi-olímpica, com muitas pessoas lá na piscina. E a criança estava brincando na borda, foi passar por uma escada lá, caiu, ficou um pouquinho lá. Ela ficou lá tentando e se afogou. Muitas pessoas perto, passando perto, não perceberam o risco que tinha acontecido. E aí tem várias coisas que a gente pode pensar sobre isso, mas devemos sempre estar atentos aos riscos que estão tanto para nós como para a nossa volta, para os que estão à nossa volta, para o nosso próximo. Porque esse mandamento implica nisso também, preservar a vida. Uma morte, ela é extremamente séria, não é algo leve que deve ser tratado de forma leve ou casual. Nós devemos prezar por ela, preservar a vida. E hoje em dia não tem mais vingança familiar, então não tem mais esse risco, mas a gente tem outras coisas que envolvem a nossa sociedade, que a gente poderia discutir, mas não vamos discutir sobre prisões e tudo mais. No tempo de Israel, por exemplo, não havia cadeias, não havia prisões, havia cidade-refúgio, porque a pessoa não estava lá encarcerada. Então era um sistema penal um pouco diferente do que nós temos hoje. Talvez melhor, mas enfim. Então as escrituras tratam de homicídio por negligência também. Como a gente está falando, homicídio por negligência também era tratado. Vamos abrir lá em Deuteronômio 22, 8, por favor. E alguém em Êxodo 21, 29, Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, e Êxodo capítulo 21, versículo 29. Então, quem achou lá Deuteronômio, pode ler, por favor. Isso. Então, terraço, algo muito comum, utilizado antigamente. Se você não colocar um parapeito, especialmente crianças ou até outras pessoas, elas podem chegar na borda e cair. Então, se você economizou na construção da sua casa e não colocou um parapeito, a culpa do sangue está com você. Certo? Se você é um engenheiro, se você é um pedreiro, se você é um construtor, ou qualquer outro tipo que isso se encaixe, se você economizou, tentou fazer qualquer coisa assim, à custa de segurança, você é culpado dos acidentes que acontecem. Você tem a culpa do sangue daquelas pessoas. Então, isso também... Claro. Sim, hoje tem muita... E hoje em dia tem muitos protocolos de segurança ignorados, e eles estão lá por um motivo.
Ai, calor e tudo, né? Pode até morrer. Aí, sem dúvida, já é uma punição séria, né? Que não tinha maldade do lado do pai. E um outro exemplo lá, para ficar mais claro ainda, é Êxodo. Quem achou lá, pode ler, por favor, de Êxodo 21, versículo 29. Mas o boi, o dono era não prendeu, e o boi matava como mulher, o boi será sobrevivado, também será morto por dono. Então, olha a seriedade, né? Se você tem um animal que pode causar dano a alguém, e isso acontece nos nossos dias, né, com cachorros e tudo mais, que podem matar pessoas, ali, pela lei bíblica, o dono era morto, era responsabilizado, vida por vida. Certo? Então, se você sabe que pode acontecer algo terrível, e acontece, e você não fez nada para impedir, você é culpado. Mas se você fez para impedir, mesmo assim aconteceu por causa de insensatez do outro, você não é culpado. Mas se estava no seu poder impedir coisas como essa e você não fez, você é culpado. Então esse mandamento inclui também morte por negligência, homicídio por negligência da parte sua. Então nós devemos tomar cuidado, sem dúvida nenhuma, porque nós somos responsáveis por tudo que fazemos, pensamos e deixamos de fazer também. Certo? Então esse mandamento é bem sério, sem sombra de dúvida nenhuma. O boi morria. Preserva o animal e sofre ainda para tentar acusar o dono. Mas o animal é racional, o animal tem. Mas aqui o animal morria, né? É algo que a gente falou na aula passada sobre o respeito pelas coisas vivas, o respeito pela vida humana, como hoje está bem distorcido. A gente tem cristãos que ignoram totalmente as coisas vivas, a natureza e tudo mais, como se não se importassem com isso, e nós devemos nos importar, porque é a criação de Deus. E do outro lado, tem pessoas que se importam mais com ovos de tartaruga do que com fetos. Então, tentam cuidar mais da vida dos animais, que nesse caso seria morto, um cachorro que atacou e matou alguém. De acordo com a palavra de Deus aqui, se a gente seguisse a lei dela, que tinha lá a lei civil, seria morto. Aí hoje em dia não. A vida de um animal vale mais do que a vida de uma pessoa. E a gente se importa mais com a vida de um animal, de um cachorro, do que com a vida de uma pessoa. E tenta lutar pela vida do animal e do dono que deixou o cachorro matar alguém. Então realmente tem algo muito errado na nossa sociedade hoje em dia. Eu sempre ouve, né? Que tem algo muito errado com quem? Com nós. Certo? Com nós. Porque nós estamos, sem dúvida nenhuma, nós não como todo agora, né? Que somos regenerados, mas a humanidade como todo está o quê? Está num estado de depravação. É radical. Ou total, como está lá nos 5 pontos, né? Radical. Todas as nossas faculdades foram corrompidas. A ponto da gente priorizar um animal do que um ser humano. Foi criado assim, ó, como a gente viu também na aula passada, que as aves lá têm o seu alimento por Deus, que as plantas se vestem melhor que Salomão, mas nós, como Jesus falou, Mateus 6, somos maiores, melhores. Temos um valor maior do que esses animais. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, nos preocupamos quando vamos comer e vestir, temos um valor a mais do que um cachorro. Não custa nada a gente placa, né? Porque a vida da criança foi perdida, né? Muito bem, então entrando para algumas partes práticas, a gente vai começar pela primeira, mais de cara, assim, que a gente pode pensar, que é aborto.
não é? Hoje em dia, o que a gente pensa sobre o aborto? O que a sociedade, né? A gente não, mas o que a sociedade pensa sobre o aborto? Em 1973, esse teólogo alemão, ele observou que o sexto mandamento, esse que a gente está, não matarás, era o único que ainda vigorava no nosso mundo, na nossa sociedade. Né? Esse era o único que ainda existia. Hoje não mais, porque até o aborto, a morte, está legalizada em muitos países por aí. Então, nenhum dos mandamentos do nosso Deus ainda são preservados em força de lei humana na nossa sociedade, no nosso mundo. Todos já foram excluídos, inclusive não matar. Porque agora nós temos abortos legalizados em muitos e muitos lugares. Hoje teve uma vitória, hoje não, né? Esses tempos para trás teve uma vitória nos Estados Unidos que a Suprema Corte lá derrubou o caso lá que permitiu aborto em toda a nação. Agora é de estado a estado, né? Então diminuiu bastante. Então, alguns estados mais conservadores já proibiram o aborto novamente. Mas mesmo assim ainda é legalizado em muitos lugares. E até mesmo, como ele coloca, estudiosos cristãos de ética, eles mudaram de opinião. Antes, que eram contrários ao aborto, hoje eles já estão favoráveis ao aborto. Cristãos, ou que se dizem cristãos, pelo menos, estão favoráveis ao aborto. Aí, talvez até na nossa sociedade, a gente pensar e perguntar para cada um aí das igrejas que nós temos por aí no Brasil, o que ele pensa sobre o aborto, pode ser que a gente encontre muitas pessoas favoráveis ao aborto, que é algo terrível. Muitos acham que o embrião, um feto, é apenas uma coleção de células, né, ou parte do corpo da mulher. E tem aquela ideia, né? Meu corpo, minhas regras, né? Se é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. E com isso acaba matando aquela criança que nasceria de outra forma, né? Então, a igreja sempre pensou de outra forma, não é mesmo? Então, a que momento começa a vida? Na concepção. Então, na concepção, até métodos anticoncepcionais são abortivos, nós somos contra, porque está matando uma criança. Porque a vida começa na concepção. A partir de lá, a gente tem que preservar aquela vida, para que ela venha a nascer à luz e possa crescer e viver aqui, neste planeta, para a glória do nosso Senhor. Então, aqui coloca uma frase de Tertuliano, lá do 2º, 3º século, ele fala que potencialmente é o ser humano. Então, o embrião, a partir da concepção, eles falam que potencialmente é um ser humano. Se vier a nascer e tudo mais, é um ser humano. Ele falou que potencialmente é um ser humano, já é um ser humano. Certo? Já é um ser humano. Por mais que a gente possa discutir, tem consciência, não tem consciência, não sei o que lá, já é um ser humano. Não tem essa, que é um potencial ser humano, por isso agora a gente pode encerrar aquele potencial. Não. Então o Tertuliano já fala claramente. Se vocês falam que já é potencialmente ser humano, já é. Não tem essa divisão entre potencial vida e vida. Antes de Tertuliano também, já rotulavam, né, os cristãos primitivos, da igreja primitiva, eles já rotulavam os defensores do aborto de destruidores da imagem de Deus. Então, desde o princípio, a igreja foi bem firme nesse ponto. Ou era bem firme, né? Hoje em dia ainda muitas são bem firmes nesse ponto, de que aborto é destruir a imagem de Deus. Porque a gente está matando alguém que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Certo? Tanto católicos romanos também, que defendem, são contra o aborto, como reformadores, eles condenavam firmemente o aborto. Né? Calvino, comentando um texto, vamos ler esse texto, que esse texto é complicado. É Êxodo 21, versículo 22 e 23. Quem achou pode ler, por favor. Capítulo 21, 22 e 23. Esse mesmo. Então, tem um texto que as pessoas pensam, como assim? Se a mulher abortar e ela ficar viva, o cara que causou o aborto vai só pagar uma quantia financeira? O que significa esse texto? Então, como é que se era aplicado essa lei aqui naqueles tempos? Quer dizer que aborto não era vida por vida?
Calvino fala não. Quando fala dano grave, prosseguir dano grave, seria de fato o bebê morreu, ou a mãe morreu, ou os dois morreram. Aí será vida por vida. Quando fala dano, sem dano grave aqui, seria que a gestante ficou fraca, ficou com dificuldades, coisas assim, mas não impactou na vida do neném. Ou ela deu à luz ali, ou em breve, e ainda conseguiu ter vida, ele deveria indenizar a família. Mas se houve morte, seria vida por vida. Tanto do bebê como da mãe. Então, essa interpretação que os reformadores têm dado, entendido desse texto, e Calvino fala, pois o feto, ainda que ligado ao ventre da mãe, já é um ser humano, homo, e é quase um crime monstruoso roubar-lhe a vida que sequer ele começou a desfrutar. Se parece ser mais terrível matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa de um homem é o seu lugar de mais seguro refúgio, deveria ser considerado mais atroz destruir um feto no ventre antes que venha à luz. Então, mais atroz do que matar um homem em sua casa, que é seu lugar de refúgio, e tirar um feto que ainda não veio à luz. Então, é mais atroz ainda. Então, Calvino ele fala mais coisas sobre o texto, ele fala que realmente o dano maior aqui seria a morte de alguém, ou mãe ou bebê. Se um morreu, aquele que causou a morte pagaria com a sua vida. Essa era a ideia da lei, né? A gente tem a lei justa, né? Vida por vida. Olho por olho, dente por dente, seria a justiça de fato acontecendo. Então, quem causou a morte de uma outra pessoa, pagaria da mesma forma com a sua vida. Certo? Tudo bem até aí? Esse texto pode ser muito complicado de pensar de primeira cara, mas essa é a interpretação que todos têm dado, e também a minha e de todo mundo, porque em todos os lugares da palavra de Deus a gente vê a vida realmente como algo especial. Onde um aborto, sem dúvida nenhuma, seria tragédia, seria morte, né? Não seria simplesmente um dano grave qualquer, mas a morte. Aí o autor pergunta, será que a gente pode realmente insistir que nenhum argumento justifica o aborto? Aí tem uma questão que, colocando como aborto também fica um pouco complicada, mas é um argumento médico, onde a gente tem que decidir entre duas vidas, ou a vida da mãe ou a vida do bebê. O que a gente faz? Ele ainda fala que hoje em dia isso não acontece com frequência, ou se acontece ainda, porque a nossa medicina, graças a Deus, tem evoluído bastante. Então a gente pode cuidar, mesmo que a mãe tenha problemas sérios, a gente consegue cuidar bem da mãe para que ela consiga ir até o fim da gestação. Mas e se a gente não consegue? Se tem algum tumor, algum câncer, alguma coisa assim, que se a gente não tirar o bebê agora, a mãe vai morrer. Esse seria o argumento médico. A gente tem que decidir entre salvar a mãe ou talvez os dois perecem. Então, nesses casos, que são, cada caso é um caso muito complicado, normalmente, especialmente, ele fala que seria um argumento válido. Então, a gente não simplesmente abortaria, né? A gente tentaria tirar o bebê e cuidar dele fora da barriga. Né? Não seria simplesmente matar um aborto como é feito hoje. Então, seria um argumento para tirar a criança antes que ela realmente esteja preparada para nascer. E pode ser que ela morra. Mas isso é para salvar a vida da mãe. Certo? Esse seria um argumento que se coloca como válido. Tudo bem até aí? A vida da mãe vai perder. Então a gente está preservando a vida mesmo assim. Não. Isso. E ele ainda fala que precisa de um laudo médico, né? Então não é uma decisão simplesmente dos pais, eu não quero mais. Então precisa realmente ter uma certeza de que é necessário. Se não for necessário, se for duvidoso, a mãe pode tentar prosseguir com a gestação. Mas se for realmente necessário, o que é difícil afirmar com certeza sobre coisas do futuro, mas a gente consegue ter uma boa ideia se isso realmente vai acabar com a vida da mãe ou não. Então, se isso é necessário, o médico está falando que é, então é permitido.
né? Tem, tem, tem outras alternativas, né? Porque a criança existe adoção, existe alternativa de hábito. Sim, sim. Hoje, graças a Deus, nasce com 7, com 6. O Léo nasceu com quantos meses? Então ela já com 6 e meio rompeu a bolsa e foi levando ela ficou no hospital um tempão. Minha cunhada, né? E o bebê nasceu com 7 e tá aí, graças a Deus, firme e forte. Então a medicina hoje, graças a Deus, tem nos ajudado bastante, né, com esses problemas. Existem outros argumentos hoje no nosso tempo que são, na verdade, terríveis. Então existem os argumentos que é colocado como psicológico e social, né, que envolvem danos mais abstratos, né, danos mais abstratos do que simplesmente a vida de uma mãe, né, a vida do bebê. Então, a saúde psicológica, por exemplo, da mãe, dificuldades financeiras seria o argumento social. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar esse menino? Dificuldades financeiras, sociais, dificuldades da família aceitar, seriam argumentos que as pessoas colocam como psicológico ou então social, onde esse bebê vai causar um estresse social na vida da família, que não tem condições financeiras, ou então a saúde psicológica da mãe vai ficar afetada, que é preciso tirar o bebê. Então esses são os argumentos que muitos hoje colocam como válidos também, e eu não considero como válido. Então podemos pensar em diversas soluções, como a gente falou, adoção. Né? Quando se fala em argumento social, a gente não está falando de dano psicológico à mãe, mas depois que o bebê nasce, por exemplo, não vai conseguir terminar os estudos. É um exemplo que se tem de argumento social. Mas e adoção? Por que você vai matar o bebê? Não tem, nada justifica. O autor ele ainda coloca que se tem um laudo psiquiátrico, aí eu não sei se tem causas que poderia chegar a isso, ele fala que seria um argumento válido. Eu discordo dele, pessoalmente, porque eu não acho que qualquer dano psicológico realmente possa ser justificativa para tirar o bebê. Eu não sei que tipo de dano poderia ter na cabeça de uma mãe, falando não de forma crítica aqui, né, de forma pesada, mas não sei se teria algum tipo de dano na cabeça da mãe que justificaria realmente tirar o bebê para aliviar esse trauma que ela teria psicológico. Então, esses seriam dois argumentos que eu não considero válidos. Aí ele fala que muito raro, mas poderia ter um laudo psiquiátrico, né, não psicológico, mas um laudo psiquiátrico, falando que poderia tirar o bebê. Eu ainda discordo pessoalmente. Né? Esse é o argumento judicial. Né? Esse do estupro, por exemplo, de incesto, esse seria o argumento judicial, onde por causa de um crime você poderia abortar a criança. E a pergunta que é, já pulando para esse parte então, seria aceitável ter os pecados dos pais justiçados no filho? O que a Bíblia fala sobre os pecados dos pais e os pecados dos filhos? Né? Comeram uvas verdes, né? Meus pais comeram uvas verdes, foram meus dentes que botaram. E que Deus fala lá em Ezequiel? Jamais dirão isso no meu povo. Os pecados do pai não serão imputados no filho, nem os pecados dos filhos nos pais. Então não tem base bíblica nenhuma para fazer esse argumento judicial. O pai, por mais que seja um cafajeste, canalha, qualquer coisa, criminoso, o bebê não. O bebê ainda nem veio à luz. Né? Como é que a gente vai eliminar essa vida por causa do pai? Deus condena isso diretamente na sua palavra, de forma bem clara. Isso não deve acontecer. Deus falou, ponto final. É uma vida que está ali. Que culpa ela tem pelo pai ser um canalha?
A comunhão dos santos é sem dúvida essencial para que a gente cresça em graça. Imagina mesmo como você colocou o exemplo aí. Um homem aqui cristão, casou com uma não crente. Teve filho e ela quer abortar agora. Imagina a situação, e ela aborta. Você vai estar casado com quem matou seu filho. Certo? Então é algo realmente terrível, que muitas vezes nossos filhos não pensam nessas consequências. E cabe a nós, como os pais, e nós, como comunhão dos santos, instruí-los em todas as consequências que tem cada decisão da nossa vida, das nossas escolhas. E um último argumento que tem, que também está se tornando bem popular, seria o argumento eugênico, que fala que crianças podem ser portadoras de uma incapacidade, de alguma deficiência, de alguma coisa, muitas vezes muito séria. Então esse argumento eugênico é que a criança vai nascer, mas ela vai se tornar um peso muito grande para os pais. Muitas vezes pode ser que ela não sobreviva nem até a adolescência, ou que isso, ou que aquilo, que ela nunca vai andar, que ela nunca vai ter raciocínio bom, nem nada do tipo. Essa criança, então, seria um peso. É melhor acabar com a vida dela no ventre do que deixar ela nascer. E esse é um argumento popular nos nossos dias. E está sendo muito aceito nos nossos dias. Mas a questão é, o que deve ser um peso maior para você? Seu filho, deficiente, com todas as dificuldades, com todos os gastos financeiros e trabalho, e esforço e dificuldade, ou cumprir a lei de Deus? Qual que é mais pesado? Matar aquela vida, ignorando a lei de Deus, ou fazer todo o seu esforço possível para cuidar daquela vida até que ela venha realmente a perecer nos dias definidos por Deus? Então, muitas vezes, nós pesamos mais o nosso bem-estar aqui, social, financeiro, do que realmente cumprir a lei de Deus. Nós não damos a devida glória a Deus, o devido peso, a devida honra ao nosso Deus, porque nós preferimos o nosso bem-estar, a nossa facilidade, do que realmente tomar a nossa cruz, de realmente sofrer, de realmente padecer aqui, para depois receber a nossa glória. Certo? A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para quê? Para ser servido ou para morrer na cruz? Em troca da alegria que estava proposta. Ele sofreu aqui, nós também. Nós temos uma alegria proposta para nós, fantástica. O que custa você cumprir a lei de Deus em troca dessa maravilha que é a vida eterna? Então, que peso você dá de lado à vida humana? O mesmo peso que Deus coloca para as pessoas, ou o que a sociedade tem colocado? Certo? Por fim, também, ele fala que a gente precisa ter cuidado em tratar com mulheres que passaram por isso, que abortaram, ou que estão pensando nisso. Ele fala para a gente evitar, por exemplo, palavras como assassinato, que podem trazer um peso também muito grande àquela pessoa, especialmente se ela já abortou. A gente tem que pensar nela, que cometeu pecado, sem dúvida nenhuma. Não precisamos minimizar o erro que foi, a gravidade que foi. Mas precisamos também tratar dela. Afinal, não é só ela que é pecadora. Quem mais é pecador aqui? Todo mundo, né? Como fala, a única instituição que existe que os membros sejam pecadores é a igreja, certo? Para serem transformados, é claro. Mas a igreja é composta de pecadores. Nós somos também cruéis na nossa natureza, caídos, nós somos terríveis. Também aquela mãe que abortou. Nós também precisamos cuidar dela com o maior carinho possível. Se ela se converteu, ou se era convertida e cometeu esse erro grave, nós precisamos tratá-la dela também para que ela possa, de novo, se levantar, crescer em graça, não mais cometer isso. Acreditando que ela, sendo cristã também, morrendo em Deus, na eternidade ela vai ver seu bebê. O bebê que ela abortou, ela também verá. Então a gente tem que tratar dela com muito carinho. E um outro ponto também não devemos esquecer dos médicos que fazem os abortos. Então esses médicos, eles também são cúmplices. Eles também são assassinos, eles estão matando as crianças. Os médicos que juraram pela vida, eles estão fazendo um falso juramento, eles estão tomando o nome de Deus em vão e estão sendo infiéis à vocação que eles foram chamados. Eles foram chamados para preservar a vida. Agora imagina só, os médicos é que estão realizando abortos.
eles estão infiéis à sua vocação. Eles também prestarão conta diante de Deus. Eles não serão ditos por inocente de forma nenhuma diante de Deus, porque eles estão matando pessoas à torta e direita por dinheiro, inclusive. Então, por ganância. Essas pessoas não fazem lá pelo bem da mãe. Duvido. Né? Duvido que elas façam pelo bem da mãe. Então, isso aqui é realmente algo a se pensar. Os médicos, eles estão infiéis à sua vocação. Estão assassinando essas crianças. Certo? Não vai dar tempo de chegar na eutanásia. Talvez a gente pare por aqui para não ficar no meio. Você pode ter muita coisa. Vamos parar por aqui? Mais alguma coisa que vocês queiram falar ou questionar? Acrescentar? Exatamente. A maior parte dos abortos é por fornicação, por adultério, por vários motivos que são terríveis. Normalmente, quando a gente tem um casamento, que é a instituição pela qual Deus ordenou que poderia ter relação sexual, filhos e tudo mais, se está dentro de um casamento, por que abortaria, né? É muito mais improvável que alguém ia querer o aborto se realmente tivesse uma família. É a forma pela qual Deus instituiu que a gente realmente multiplicasse, não por fornicação e tudo mais. Então, realmente, se a gente cumpre todos os mandamentos de Deus, é muito improvável que a gente caia nesses casos. Né? Então, bem observado, né? O aborto é uma consequência também de outros mandamentos. E não somente do não matarás, mas não adulterarás. Mais alguém? A consistência dele, né? Tá fazendo. Eles pensavam, por exemplo, será se negros têm alma? Será se negros africanos têm alma? E agora eles estão falando a mesma coisa. Essas pessoas que repudiavam as pessoas de antigamente, que praticavam escravidão por causa disso, estão fazendo a mesma coisa de forma muito pior ainda. Estão falando que o bebê não é nem pessoa. E agora, então, podemos terminar a vida dela porque não são nem pessoas. Eles voltam aos mesmos erros mesmo, totalmente incoerentes. Repudiam alguma coisa, mas fazem a mesma coisa com outra roupagem. Então, são terríveis, né? É o coração realmente desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Mais alguma coisa? Muito bem. Mãe, pode orar pra gente, por favor, para encerrar?